Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Estética, o maior podcast da área de saúde estética. Bom, eu sou o Heitor Cruz e nós estamos aqui com mais esse episódio do Pod Estética, sempre ressaltando o nosso compromisso com vocês, que é de fato trazer profissionais da área da estética aqui com histórias relevantes, pessoas que realmente tenham um peso, né, dentro do mercado, com as suas carreiras, com as suas histórias inspiradoras. E de fato esse é o nosso compromisso aqui com você no Pod Estética, sempre buscando melhorar para que você, profissional de saúde estética, se desenvolva profissionalmente. Esse é o nosso compromisso com você, e hoje eu estou recebendo uma profissional aqui mais que especial. Antes da gente já apresentar ela, deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve nesse canal, é super importante. Nós estamos com uma meta aqui de 1000 inscritos no canal do YouTube. Eu quero muito que você nos ajude a bater 1000 inscritos no canal do YouTube para que a gente consiga alcançar mais pessoas e de fato aí fazer com que esse podcast seja um mais sucesso ainda dentro da área da estética. Eu estou com ela, professora Margarete Feres, ela é esteticista, fisioterapeuta, especialista em ciências da saúde e é empresária aí, né, do Núcleo Margarete Feres. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, estou imensamente orgulhosa por esse convite, estou muito feliz e desde o dia que você me convidou. Sim. Eu sempre penso, gente, 3 de outubro é um dia muito especial para mim. Que legal. Que legal que chegou rápido, né? Com certeza. A gente se encontrou lá nos bastidores do Esteticar, né, em agosto. Isso e mesmo. agora chegou o dia da gente bater esse papo. Parecia que estava tão longe, né? É verdade. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê, Margarete? Porque você falou assim, você não tá fazendo o podcast da estética? Aí eu falei assim, não acredito que ela sabe do podcast, Claro. né? Se tá chegando em você, é porque a gente tá de fato conseguindo alcançar e eu fico muito feliz com isso. É uma honra de fato ter você aqui, eu já acompanho seu trabalho há muito tempo e vou trazer pessoas como você, né, e outros professores aqui dentro do nosso projeto é muito importante, enriquece, enobrece e, claro, trazer informação para esses profissionais, né, Margarete? Isso que é gostoso, né? A gente poder levar o que a gente tem de melhor, que é a essência da estética com esse trabalho que precisa ser humanizado, né? Não é falar de beleza sem falar da humanização, né? Falar de beleza de verdade, de dentro para fora e de fora para dentro. Com né? certeza. Ó, e quando a gente fala de beleza, da área da estética em si, eu só quero dar um recado aqui dos nossos patrocinadores, a quem apoia o nosso projeto, que faz esse negócio acontecer aqui. Primeiro, o nosso apoiador principal aqui é a PHC Academy, a nossa instituição de cursos de especialização dentro da área da estética. A PHC Academy é uma escola de cursos, né, dentro de cursos presenciais e também online, para melhorar a sua experiência no aprendizado, né, de técnicas como microagulhamento, jato de plasma, intradermoterapia pressurizada, para que você, profissional de fato, tenha um aprimoramento técnico e aplique essas técnicas de forma adequada, de forma ética e que consiga, claro, entregar mais resultados para os seus pacientes, tá? Quero falar também da empresa Brilhe Sua Marca, a empresa que faz esses brindes maravilhosos aqui para a gente presentear os nossos convidados. Então você que quer fazer uma sacola da tua clínica, uma agenda agora para 2023 que está vindo aí, quer melhorar o branding da sua marca, né, da sua empresa, a Brilhe Sua Marca é a empresa certa para você e está liberando 10% de desconto para quem vir através do Pod Estética. E por falar em marca, é muito importante, Margarete, a gente tem um parceiro bem legal que é a ABM Marcas e Patentes, a empresa que protege a nossa marca, né, registrando aí junto aos órgãos responsáveis, como é o caso do INPI. Então, às vezes você tem um nome tão bonito como foi o Pod Estética. Muita gente falou, nossa, que nome legal, por que eu não pensei nesse nome antes? Heitor, parabéns e tal. Falei, opa, primeira coisa que eu vou fazer é registrar esse nome. Né? Porque assim, às vezes não é só o nome de um projeto, mas é o nome de um curso que a pessoa quer dar, é o nome de uma clínica, né? Sim. Então isso é muito importante, né? E todos os links da PHC, da Brilhe Sua Marca e também da ABM Marcas e Patentes, vocês encontram aqui na descrição do vídeo, o Instagram
da professora Margarete vai estar aqui. É o primeiro link na descrição para vocês acompanharem o trabalho dela, ver um pouco mais da rotina dela, tudo que ela posta lá, para ajudar vocês aí no seu dia a dia. Acredito eu que tenha muita coisa legal nas redes sociais da professora. Bom, mas vamos lá. Onde vem esse extenso currículo? Como que começou dentro da área da estética, Gente, você Margarete? sabe que começou meio brincando, né? Foi assim... Eu sempre gostei de trabalhar, eu adoro trabalhar. Sou uma pessoa que eu acho que nasci meio independente, né? E desde pequena, assim, eu gostava de fazer as minhas coisas independente. Só que sou filha de pai e mãe árabe, imagina. Assim, eu sou filho da guerra, né? Então, os meus pais sempre lutaram muito para poder trazer o melhor para os filhos. Então, a gente, desde pequenos, já teve um olhar, assim... muito mais humanizado em relação às pessoas. Sim. Então, é tão interessante quando você fala disso, porque hoje eu tenho noção do que os meus pais estavam planejando para a gente, que era criar filhos que fossem mais humanizados, porque a história de vida deles era uma história de luta. Sim. Né? Eles vieram de qual país? Do Líbano. Certo. E meu pai, filhos de sírio, nasceu aqui no Brasil, mas veio da Síria. Certo. Então, você imagina, eles vieram fugindo de guerra, né? Eles se casaram aqui no Brasil, se conheceram aqui. Mas passaram muita necessidade, muitas coisas, né? Então, assim, o nosso olhar sempre foi muito mais para as dificuldades, mas também para as conquistas. Então, eu sempre olhei os meus pais assim. Minha mãe, por exemplo, atravessou um oceano inteiro de navio sem saber onde ia chegar, sem falar a língua. Ela foi uma desbravadora. Sim. E eu sempre falo assim, eu tenho que honrar isso, eu não posso ser menos do que isso. Né? E ser menos do que isso não é conquistar coisas físicas, né? Claro. Então, a estética, na verdade, ela foi surgindo na minha vida por uma oportunidade com uma prima, que ela já fazia estética há mais de 30 anos atrás, ela já fazia estética, olha só. Eu tenho pelo menos 28 anos de estética. E eu comecei meio na brincadeira com ela, porque ela já era esteticista, e nessa ocasião tinha acabado de fechar uma confecção de biquíni, na época do Collor, era aquela confusão. E... dinheiro preso na poupança. Pensa. E aí... falou, o que eu vou fazer? Eu sempre gostei de ter a minha independência, já era casada, tudo. E aí a gente levava as crianças no balé e surgiu uma oportunidade de um consultório lá, esvaziou, e aí a gente falou, ela falou, vamos montar? Eu falei, vamos, só que eu nunca tinha pensado em fazer massagem em alguém, muito menos limpeza de pele, e ela já fazia tudo isso. E nessa questão, ela veio com todo o know-how dela, profissional, e eu fui com o meu know-how de gestão, que era o que eu sabia fazer. Mas, na minha infância, eu tenho uma infância muito assim, interessante com a questão do cuidado. A gente aprendeu a cuidar do outro muito cedo. Então, quando eu era criança, eu não pensava no que eu ia ser como profissional. Eu sabia que eu gostava da área da saúde, mas eu pensava no ser humano em questão de caráter. Então, eu falava assim, não, quando eu crescer, eu quero fazer o bem, eu quero cuidar de alguém, eu quero ser uma pessoa que me dou para alguém. Tanto é que eu já, sempre na área da saúde, né, que eu sempre gostei da área da saúde, eu queria ter sido dentista, pensa, assistente social, foram várias coisas, mas assim, eu acabei me casando, aí eu transferi, né, lá para frente a minha carreira profissional. Nesses momentos eu meio que fiz, aí eu tinha essa confecção, eu sempre fui empreendendo em alguma área. Até que chegou esse momento dessa sociedade com essa prima, e o negócio deu tão certo, mas tão certo, que logo a gente teve que seguir carreiras separadas, né? Porque sim, eu falei, gente, agora ela não queria mais seguir a carreira com a sociedade, ela seguiu a área dela, e eu fui aprender. Eu falei, o que eu faço agora com toda essa clientela? Ela já trabalhava na área da estética e não quis mais. E você que não era da estética entrou e gostou. É agora. Fui fazer meu primeiro curso na Escola Paiô, imagina, com a professora Dulce.
Nossa, essa escola Paiô é uma grande referência, né? Eu tenho meu certificado até hoje. Se você for lá na minha clínica, você vai ver que tem lá a minha... Grandes nomes da área da estética, né? Que trabalham, por exemplo, há mais de 30 anos no mercado, realizaram, né, os seus primeiros cursos aí, né? Que era o que tinha, né? Sim. A gente tinha poucas escolas, tinha Senac, né? Mas aí eu fui sempre fazendo vários cursos pequenos, porque eu ainda não conhecia quase nada da carreira. Mas uma coisa eu sabia, né? Como planejamento, eu sabia que eu tinha que ser um ser profissional habilitado em atender com humanização. Isso eu já sabia. Então, eu sabia que eu não queria conquistar coisas, eu queria conquistar pessoas. Então, assim, a minha carreira sempre... Tanto é que eu tenho, Heitor, cliente até hoje daquela época. Uau! 28 anos de fidelização de pacientes. É muito louco isso, né? É que eu quase hoje não atendo mais, mas assim, não tenho tempo. Mas as pessoas falam, nossa, o dia que você abrir um horáriozinho, eu falo, eu às vezes atendo, sabe? Sim. É muito legal, porque eu gosto de atender. Mas é isso. Quando você é jovem, você é educado, né? Ou você tem um planejamento, principalmente aqui no nosso país, para você ter coisas. Você faz um planejamento para você casar, ter um carro, uma casa na praia, não sei o quê. Você não tem um planejamento para ser uma pessoa. Anota isso daí, galera. Ninguém te ensina. Caraca. Ninguém te ensina você se planejar para você ser uma pessoa. Te ensinam a ter coisas. E ser é muito diferente de ter. Puta merda. Você não falou isso. Gente, cara, Marlete, isso é muito profundo. Eu fico assim, pensando, e você falou uma coisa que poucas pessoas falam ou pensam nisso. Exatamente. Porque não é uma coisa que a pessoa acorda e fala, vou pensar em ser algo. Exatamente. Como eu tenho um computador, como eu compro uma televisão, como eu compro um aparelho para minha clínica, e não como eu vou ser a melhor profissional da minha cidade. Você sabe o que acontece, Heitor? As pessoas, elas pensam que elas já acordam pensando assim, o que eu vou levar de melhor, o que a vida está me oferecendo, o que o mundo está me oferecendo. Quando, na verdade, é você que tem que oferecer alguma coisa para o mundo. Não é o mundo que tem que te oferecer. Você tem que trocar com o mundo. Cada um fazendo o seu papel. O que a natureza espera da gente? O que a natureza espera do ser humano? Que a gente seja humano. Sim. Eu ouvi isso. Eu faço um curso de filosofia que eu gosto. Eu sempre gostei da poesia, eu gosto de literatura, eu gosto de filosofia. E ela fala exatamente isso. O que a natureza espera de você? Que você seja um humano. O que ela espera de uma flor? Que ela seja uma flor. O que ela espera de um animal? Que o animal seja um animal. Então, assim, cada um tem um papel aqui no planeta. A gente não pode exercer o papel do outro. A gente tem que respeitar o papel do outro. E a gente tem que fazer o papel de ser humano. De ser humano. Exatamente. O ser humano, ele tem que fazer o papel de ser humano. Eu estou te falando isso porque a humanização ela estava presente na minha vida, eu acho que desde quando eu nasci. Então, assim, para mim não é difícil encarar este mundo que a gente vive. É difícil entender por que algumas pessoas fazem de determinadas formas, né? Sim. Mas, assim, se você pensar na estética hoje, que a gente tem aí um leque enorme, né? De pensar que a estética está na paliativa, está na oncologia, está nos queimados. Eu já transitei em todas essas áreas. Como evoluiu, né? Muito, muito. E eu já transitei, eu não sei te dizer em que área eu não exerci até hoje. Eu exerci em tudo. Eu fui desbravando, principalmente. Eu tive essa oportunidade dentro da Universidade em Morumbi de desbravar. Ela começa muito nessa parte do começou na parte do embelezamento, depois entrou muito na parte do emagrecimento, né? Massagem. Sim. A gente não,
vamos colocar embelezamento, teve muito essa questão de medicina, vamos supor, parte oriental, né? Relaxamento, técnicas chamavam espasianas. de alternativas, né? Imagina, Sim. coisa que já não era alternativa, era complementar, né? É verdade. Que a gente entende como complementar. Imagina, eu já já fiz ambulatório de queimados, isso em 2002. Nossa. Dentro da universidade. Então, eu trabalhava com os queimados, com a cicatriz dos queimados. Por quê? Eu entendia o que aquele paciente sentia, eu imaginava o que ele sentia com aquela cicatriz enorme, como se ele estivesse ali usando uma roupa apertada, porque você imagina que a sua pele derrete e aquilo fica colado como se aquilo estivesse te sufocando. Sim. E assim, um dia a cliente veio procurar tratamento de gordura localizada com uma queimadura no corpo todo. E eu falei, peraí, que alguma coisa a gente tem que aprender com essa história. Sim. E aí eu não deixei eu era supervisora dos atendimentos, fui supervisora há muitos anos na universidade. E aí a aluna veio assim, professora, essa cliente é toda queimada. Eu, calma, vamos lá conversar com ela. E aí a aluna fez a ficha, a anamnese, tal, e aos pouquinhos, e essa cicatriz aqui, essa manchinha, né? Como é que é? Ela, já me queimei há mais de 10 anos. E se a gente conseguisse hidratar o seu braço, você não ia? Eu acho que não tem jeito. E se eu te disser que tem? E ela falou, tá bom. Que a gente fazia 2 protocolos. A gente não deixou de fazer o de queixa da gordura e, ao mesmo tempo, a gente foi melhorando. E esse projeto, Heitor, virou um projeto depois na universidade, virou um estudo de caso. E, nessa ocasião, em 2003, a gente inscreveu 10 trabalhos para ser apresentado no Lenovelis. Não sei se você vai lembrar, porque acho que você era tão pequeno. Eu não sou da época do Les Novelis, eu já peguei o Esteticá já. Você acredita que o meu trabalho de queimados foi escolhido? Em 2003, eu apresentei a minha primeira palestra num congresso com 2.000 pessoas. Uau! Em 2003. Então, foi assim, apresentando esse resultado desse caso, que a gente mandou por um acaso, assim, os estudos, né? Eram 10 trabalhos e o nosso foi escolhido. Então, eu fui aplaudida em pé, eu estava com uma colega que também participou nesse dia, e nós fomos aplaudidos em pé. E, assim, eu lembro que era um congresso internacional, e uma médica, ela não era do Brasil, não lembro de que país ela era agora, mas ela levantou, eu falei, que a gente abriu para perguntas, ela começou, ela falou, não, eu só quero te parabenizar. Uau. E aí virou um projeto assim, de queimados. Eu atendi muitos casos. É a minha equipe, né? Sim. Porque eu só supervisionava, a gente estudava os protocolos juntos. Assim, foram muitos trabalhos lindos, muitas coisas lindas. Então, esse eu acho que é o olhar. Eu acho que o caminho que eu escolhi trilhar, que era esse lado de cuidar, né? Eu posso te dizer que eu cuido, eu sei cuidar. E eu cuido de todas as coisas. Eu vou te contar uma coisa que é muito engraçada. Eu gosto tanto de cuidar que, na minha casa, eu falo isso para as alunas, elas dão risada. Na minha casa, eu gosto muito de planta. Na minha casa tem pronto-socorro de planta, tem berçário de planta, tem verdade, tem UTI de planta. Porque, assim, eu vejo... Eu não vou numa loja de planta e compro a mais bonita. Eu compro aquela que está precisando de ajuda. Sério? É verdade. Que interessante. Sim. Quando eu era criança, eu ia com a minha mãe para a feira, que eu adoro, até hoje eu vou na feira, adoro. E minha mãe pedia para eu escolher tomates, eu escolhi os mais feios. Eu falava, porque se ninguém vai levar esse aqui, coitadinho. Oh, meu Deus, que dó. Não é que eu levava os estragados, eu levava aqueles que eu sabia que ninguém ia cuidar. E é isso. E a mesma coisa é com animal, eu sou assim. Eu gosto disso. Gente, vocês entendem por que esse podcast é tão importante para a área da estética? Assim, para mim, eu me sinto privilegiado de fato, porque trazer pessoas com essa história, né, com esse ser
que para mim é muito enriquecedor. Não só para mim como heitor, sabe? Mas para o mercado, Sim, sabe, claro. Margarete? Porque assim, você tem uma relevância tão importante dentro do mercado, né? A gente que, às vezes assim, de São Paulo, como nós estamos em São Paulo, nós estamos numa megalópole, né? E é tão importante fazer com que histórias como a sua, trajetórias, sejam ouvidas Claro. e sejam demonstradas para profissionais que estão lá no interior, lá no Nordeste, lá no norte do país, que às vezes não sabem como é a estética aqui, quais são realmente os profissionais relevantes desse mercado. Esse meu trabalho é difícil, viu, gente? Conversar com pessoas que eu admiro é uma coisa realmente que pode ter certeza que enriquece muito. E aí, Margarete, você é aquela que gosta de cuidar. Você falou uma coisa importante, referente aos queimados. Lá na Embi, quando eu fiz a fisioterapia, eu dentro do estágio, né, de dermato, eu tive uma experiência que foi atender um paciente que ela tinha o corpo, né, bem comprometido, né? E para mim foi um dos atendimentos mais emblemáticos que a gente fez ali, né? Não era sozinho, a professora e mais os outros colegas. E a professora ainda falou assim para mim: Heitor, coloca uma música aí para realizar o procedimento. E eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu coloquei, era com um louvor, assim, uma música meio, sabe, meio de superação. Cara, todo mundo começou a chorar no meio do atendimento, né? Fazendo o procedimento, assim. Foi uma coisa muito marcante para mim. E de fato, o profissional, né, o esteticista, o fisioterapeuta, como que é a atuação, né, desse profissional junto aos queimados? Quais são o olhar, ou como que pode ser a abordagem a partir do momento que chega um paciente na clínica, como a sua, né, na época, eu quero tratar gordura, mas aí o profissional percebe que ela tem. Como que começa essa abordagem? Né? Porque a gente tem que ter aquele cuidado com a questão ética, Sim. Porque muitas vezes aquilo já está adormecido, está latente naquela pessoa e você vai lá e cutucar, né? Então, se a pessoa não veio procurar por esse assunto, a abordagem ela precisa ser secundária. Mas, se ela priorizou isso, é um pouco mais fácil de você fazer essa abordagem. Eu vou te confessar que eu nunca trabalhei com o queimado na fase crítica. Eu sempre trabalhei com o queimado já na fase ambulatorial, onde a cicatriz já estava consolidada, o ferimento fechado, algumas vezes abria e fechava. Então, assim, o que é importante, essa abordagem ela precisa ser numa equipe multidisciplinar, você precisa ter orientação ali do cirurgião plástico reparador, porque muitas vezes a gente acha que é só cuidar de uma ferida ou só cuidar de uma lesão que já fechou, e não é. Dependendo da origem da queimadura, você precisa ter um cuidado redobrado, porque existem as queimaduras que são ácidas. Eu atendi um rapaz que ele teve uma queimadura mecânica no asfalto. Então, assim, são muitas origens de lesões que você fala, e aí, vou estimular essa cicatriz, só que tinha ainda resíduo do asfalto na própria cicatriz. Tem queimaduras que são químicas. Sim. Então, assim, ela é química, inflamatória, porque teve uma combustão, mas assim, a origem daquela combustão era um fator químico. Certo. É uma loucura. Então, assim, olha, só vou te contar um dos casos que até depois ficou engraçado, porque ele ficou meu amigo, esse paciente, mas assim, os pacientes, eles vêm assim, eles ficam internados 1 ano, 8 meses, 9 meses. Então, quando ele vem para você, ele já está assim... De saco cheio, né? Assim, ele já está desacreditado, ele tem muita coceira, a pele está desidratada e você precisa oferecer ali o seu melhor. Por quê? Quando você entende que no toque, que você vai ali passar um produto, um creme, né, tudo hipoalergênico, avaliar tudo isso, você está tentando devolver para aquela pessoa, para aquele ser humano, a sua autoimagem. Porque ele perdeu toda aquela sensibilidade, ele perdeu toda aquela conexão do corpo externo, do corpo físico, com a parte neurológica, com a parte psicológica dele. Então, você imagina que naquele toque, você está tentando refazer as informações que ele perdeu do corpo dele.
E aí você, às vezes, acha que é tão pouco, você fala, nossa, eu fiz, e essa pele só ganhou um brilhinho. E ele se olha no espelho com tanto glamour, ele começa a ganhar uma autoestima tão relevante. Eu tive muitas histórias. Olha, juro que assim que eu tiver um tempinho, eu vou escrever o livro. Eu tenho tudo registrado, cada caso do que a gente atendeu, para contar um pouquinho de como a gente recuperou. Porque não é só falar do protocolo. O protocolo é muito fácil quando você fala, usa o laser, usa microcorrentes, mas é entender o que aquele paciente necessita, além de um tratamento, porque o tratamento tem que ser integral, né? Então, é maravilhoso. Pacientes crianças. Quantas crianças? Quantas? Foram muitas. Tem muitas histórias. Mas eu falei para você que eu faço um curso de filosofia, né? E exatamente essa semana ela disse uma frase muito interessante, que ela diz o seguinte, que toda situação que a gente passa, a gente não precisa se apegar naquela fase de sofrimento, mas a gente tem que entender o que a gente aprendeu com aquela fase. Então, assim, entender... Que a gente aprendeu com o processo. Com aquele processo. Então, assim, é como se você estivesse vivendo aquela vida daquela pessoa. Sim. E o que é interessante, eu não conhecia aquela pessoa na vida anterior àquele momento. Então, assim, eu nunca tive dó dos pacientes, muito pelo contrário. Eu nunca tive dó. Eu queria sempre poder... e também não fazia falsas promessas. Isso é um erro, fazer falsas promessas. Sua pele nunca mais vai ser igual como era antes. Mas você vai ter um sensorial muito melhor. Acredite. E mostrar otimismo, né? Sim. Porque assim, por exemplo, se o paciente chega na sua clínica e você vai falar, a sua pele não vai melhorar e pronto, eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer. Não, olha, vai melhorar assim, você vai se sentir melhor, né? Você vai ter um... E trazer aquela ideia, né, Margarete, que o paciente entra e ele vai sentir, vai sair melhor do que ele entrou. Muito melhor. Principalmente, eu acho que o papel do profissional é promover não só beleza, não só saúde, como bem-estar, né? Isso. São 3 pilares, né, que Beleza, a gente trabalha. bem-estar e saúde. Não tem como você separar um do outro, né? Então, a saúde, a beleza e o bem-estar. Eles são muito interligados, né? São coisas distintas, mas se interligam, né? Exatamente. Tem até uma frase que a gente usava, né, no spa da universidade, que estar bem, bem-estar é estar bem. É muito isso, né? Sim. Estar bem é o bem-estar. Se você não está bem, você não tem bem-estar. É verdade. É muito interessante. Mas é isso, né? Quando você é profissional da área da beleza, saúde, bem-estar, você tem 3 caminhos que você pode seguir. Vou dizer 4, vai. Você pode ser um bom profissional. Você pode ser um profissional mais ou menos. E você pode ser um ótimo profissional. E ser ótimo profissional, Heitor, hoje, muita gente entende que ser um ótimo profissional e fazer sucesso é ter 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. E eu falo muito isso para as minhas alunas. Ter sucesso é você ter uma agenda preenchida com as pessoas que saem da sua clínica melhor do que elas entraram. E o melhor pode ser na questão física, na questão emocional, na questão psicológica. Eu falo, nós não temos essa formação na psicologia, mas o quanto a gente já ajudou. Demais. Comenta aí quem não é um pouquinho de terapeuta junto aí, todo né? Mundo, né? Parece que o paciente ele deita na maca, né? Ou senta assim para fazer uma avaliação. E acaba desabafando muito, né? Conta do problema do marido, da esposa, do filho, da mãe, e vai contando do trabalho, né? Trabalho. Hoje, com essa questão de bullying, né? Você vê bullying, vê as questões do próprio estresse. A gente acabou de sair de um momento, estamos saindo ainda de um momento bem dramático, né? Eu ia até te comentar isso, assim. É muito interessante porque... Eu falo que acho que desde quando eu nasci, eu vivi momentos de transições. Então, assim, eu lembro que quando eu estudava, no ano que eu estava no 4º ano, e aí eu ia para
eu acho que era ginásio que chamava, mudaram o programa. Então, assim, toda vez que eu estava vivendo um momento na minha vida escolar, profissional, sempre eu tive transições. Certo. Sempre foi um pouco diferente. Então, assim, eu entendo que eu sou uma pessoa diferente. É verdade, porque sempre eu passei por momentos diferentes. Assim, estava todo mundo indo para aquele lugar e o meu estava indo para aquele. Chegava na sua vez, mudava. Mudava. Você sabe que quando eu estava na 8ª série, foi o ano que mudou para fazer o 9º ano. Olha lá, tá vendo? Por exemplo, o ano que assim, eu tinha em 2019, eu tinha feito várias viagens, estava trabalhando para cá, eu falei, nossa, 2020 agora eu vou arrebentar. Mudou. Mudou tudo. Né? Então, assim, eu tive algumas coisas assim parecidas. Mas, Margarete, então, assim, você começou lá com a sua prima e tal, mudou? Prima, daí eu me tornei uma esteticista corporal, que era o que eu mais amava fazer. Passado algum tempo, senti falta de aprender mais, estudar mais, e não tinha faculdade de estética. Sim. Fui fazer fisioterapia. Certo. Então, eu sou esteticista, fisioterapeuta, e aí eu me especializei, tive a oportunidade de me especializar no setor de cirurgia plástica da Unifesp. Então, me especializei em cicatrizes, por isso que tudo foi caminhando meio junto, os queimados, essas cicatrizes, aí surgiu a vida acadêmica, foi tudo... Como que foi esse negócio da vida acadêmica aí? Como que surgiu? A vida acadêmica, a professora Vilma, na atividade, ela dava aula na... Inclusive, quero trazer ela aqui, depois você me ela vai facilita esse amar, contato, claro, hein? Adoro com toda ela. certeza. Ela tinha ela já estava dando aula lá na Embi Morumbi, no curso de estética, era um curso pequenininho, a gente tinha 8 alunos nessa época. E aí ela teve um compromisso, ela falou, Maga, será que você não pode me substituir numa aula assim? Eu falei assim, nossa, numa aula. Na aula de quê? Daí ela falou, eu falei, bom, eu tinha muita experiência em atendimento. Só que na faculdade de físio, como eu entrei mais velha, eu e mais 3 éramos as mais velhas da turma toda. Então, a gente tinha muita maturidade, era casada, tinha filho, uma loucura. Eu não tinha tempo de estudar em casa, então eu estudava na faculdade. Eu não faltava e estudava na faculdade, eu não tinha tempo de estudar em casa. Eu já atendia o pessoal da estética. Então, eu dava aula para os meus amigos na véspera de prova. Eu ensinava eletroterapia, eletrofisiologia, que eu adorava. Já fazia um reforço com os amigos já, né? Na véspera, eles estudavam, eles iam bem. Eu falei, nossa, que legal, eu tenho facilidade para dar aula. E aí, quando a Vilma me pediu, eu fui dar, e eu amei aquilo. Eu falei, nossa. E quando eu entrei na universidade, assim, que é lindo, né, aquele prédio, eu falei, nossa, um dia eu queria trabalhar aqui. E aí, depois de uns 2 meses, teve a oportunidade, a Vilma me indicou, eu aceitei, e eu fiquei lá 17 anos. Foi o primeiro curso de estética, foi não o foi? Primeiro. Do Brasil, né? Do mundo, talvez, né? É verdade. É a primeira e única, acho, escola spa. Sim. Não, e assim, com spa mesmo. E vale a pena. Eu não sei se lá eles fazem esse tipo de visita, assim, né? Mas assim, sim. você que é de fora do país ou de fora de São Paulo, vale a pena conhecer o spa da Universidade Embi Morumbi, né? Que fica dentro da Embi Morumbi, né? Sim. Que é fantástico, toda a parte de tricologia, a parte da estética, da dermato, né? Muito rico o local. É isso que é interessante, você estava comentando. Eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, como eu gosto de fisiologia, de anatomia, sei lá, as cicatrizes de queimados, fui aprender mais para poder cuidar, né? Sim. Então, entender a pele, entender a cicatrização, a reparação tecidual, entender toda essa cascata, né? E logo teve o boom da cirurgia plástica, então, entendendo todas as fases do pós-operatório. Sim. Olha que interessante. Você deve ter pego uma época onde as cirurgias talvez não eram aquelas coisas não, ainda era bem avançadas. Era a lipoclássica, né? Eles faziam seca, depois começaram a fazer a úmida. E hoje, com tanto recurso, né? Tanto aparelho de alta tecnologia. Então, assim, o que eu posso dizer para você, profissional, recicle. Porque as tecnologias estão cada vez mais avançadas, os resultados e as intercorrências estão totalmente diferenciadas. Então, reciclem, porque não dá para continuar fazendo a mesma coisa. Que fazia 5, 10 anos atrás. Porque o mundo mudou. É verdade. As intercorrências são diferentes, então não é mais só um atendimento tão simples quanto a gente fazia.
Porque a gente tinha algumas intercorrências que eram diferenciadas. A gente tinha leves edemas, né? Sim. Hoje não. Hoje a gente tem ali fibrose atrás de fibrose, tanta É até intercorrência, aquela né? coisa, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então você tem grandes poderes de recursos terapêuticos, né? De alta tecnologia, mas você também tem grandes responsabilidades, como você Sim. falou. As intercorrências também mudaram. Mudaram, Né? mudaram. Antigamente você fazia às vezes uma massagem modeladora um pouco mais vigorosa, o paciente ficava ali dolorido, com um pouquinho de, às vezes edema, né? Dependendo da técnica que usasse. Hoje não, você faz até de repente uma criolipólise, você pode ficar com uma queimadura, você pode ter uma necrose, você pode ter uma própria fibrose mesmo. Então isso assim é bem complicado também, né? Tem que, Heitor, você tem que dominar a fisiologia, tem que dominar a anatomia, você tem que dominar os recursos tecnológicos para você não ficar escravizado. Então, a tua sabedoria, o teu conhecimento, a sua inteligência é o que te dá independência, é libertador. Ou então você vai viver com uma bola de ferro presa no seu tornozelo com uma corrente, escravizado, esperando sempre que alguém te dê uma solução. Eu vou colocar o nome dessa bola de ferro de protocolo. Escravidão, métodos, né? Você fica cativo. Né? E quando a gente fala uma pessoa cativa, né? A gente está falando de uma pessoa que é aprisionada e é conduzida para onde uma outra pessoa quer te conduzir. Exatamente. Você não dá um passo além daquele limite porque você não sabe. Exato. E o conhecimento te dá essa autonomia. Essa autonomia. Eu sempre falo, Margarete, assim, eu falo para quem quer se tornar minha aluna, eu falo assim, não espere de mim protocolos prontos. Espere de mim te ensinar a pescar. Exatamente. Espere de mim, olha, você tem que ir por esse caminho, mas não o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Não. Essa não é porque você vai ficar... Eu não quero te condicionar a mim. Eu quero te ensinar a tratar a disfunção, a avaliar o caso e você vai seguir com as suas próprias pernas. É libertador, né? Libertador. É libertador. Quando você tem essa sua própria tutela, né? Sim. Você é dono de você mesmo. E o que eu digo, assim, não é inventar coisas, não é inovar no seu paciente, é aplicar o seu conhecimento dentro da ética e do bom senso. Né? Eu aprendi uma coisa, faz bem no meu comecinho, eu aprendi uma coisa que para mim me marcou muito. Adélia Mendonça, você se conhece, né? Sim. Ela para mim foi uma grande professora dentro da área. Um dos meus primeiros passos dentro da área da estética foi com ela. E ela falou assim, Heitor, aprende uma coisa. Eu falei, então pode falar. Novinho, querendo aprender tudo. Não que hoje não queira, mas assim, muito mais atento, porque eu queria muito, né? E ela falou assim... Você já sabia que você queria a área da estética quando você saiu da faculdade? Eu já. Você já sabia. Primeiro, a minha mãe é esteticista, né? Então eu entrei primeiro na estética. Depois da estética, ficava aquela lá... esteticista não tem muita autonomia, não sei o quê, não tinha regulamentação na época. Falou, filho, faz fisioterapia, é bem legal. Hoje eu falo assim, poxa, mãe, deveria ter feito talvez biomedicina, farmácia, que seja. Mas eu sou grato pela fisioterapia, Claro. aprendi demais, me fez me fez crescer como profissional. E aí, a Adélia Mendonça uma vez falou assim para mim, Heitor, você tem que aprender uma coisa, 3 pilares. Eu falei, quais são elas? Profissional, capacitado, né, com conhecimento, tecnologia e cosméticos. Se você tiver esses 3 pilares, você de fato vai conseguir resolver as principais disfunções dentro da área da estética. Por quê? Se você é um profissional capacitado, você está capacitado a avaliar, capacitado a fazer o seu diagnóstico clínico estético ali, saber qual o grau daquela disfunção, como tratar, em que momento tratar. Exatamente. Saber qual a tecnologia associar, ter o conhecimento daquela tecnologia, porque a gente vê aparelhos hoje muito caros, né, Margarete? Sim. E às vezes o profissional ele não precisa ter aquele aparelho caríssimo para conseguir resolver uma disfunção. Eu lembro muito de você da técnica de
Crochetagem? Eu ia falar isso. É, porque pra mim, quando vem você na cabeça, me vem crochetagem. Depois Você você fala... conheceu essa técnica? Eu via no Facebook, eu contei esses dias, que o que eu fiz quando eu comecei a entrar na área da estética que eu queria, sabe? Eu me espelhava muito em quem dava aula, e falava, cara, eu quero ser isso daqui. Eu comecei a seguir todos os professores. Na época era Facebook, comecei a solicitar amizade para todo mundo. E você falava muito dessa técnica, né? Sim, crochetagem. sim. E aí, o que é isso? Explica pra galera o que é. Você trabalha ainda com essa técnica hoje? Olha que interessante, né? Eu tinha umas alunas que elas me traziam... Até hoje eu respondo 1,5 milhão de dúvidas, né, no direct no Instagram. Quem tem meu WhatsApp manda. E uma aluna trouxe uma intercorrência de um tratamento de estrias que, assim, eu fiquei de cabelo arrepiado. Por quê? Quando eu fiz o meu juramento, era tirar o paciente do sofrimento, não era colocar o paciente no sofrimento. Então, aquilo assim estava tudo escarificado, sangrando, com crosta. Daí eu falei, pera um pouquinho. Assim, professora, você conhece? Eu falei, não, mas eu também acho que não tem necessidade disso. E aí, como eu já te falei que eu sou curiosa e sou muito estudiosa, como eu não nasci inteligente, eu tive que correr atrás, né? exatamente. Então, assim, eu tive que correr atrás. Eu sempre fui uma aluna média, nota 5, sempre 5. Eu nunca me destaquei. Pensei que era só eu, gente. Eu nunca me destaquei pela inteligência. Eu sempre me destaquei. E nunca me destaquei também, Heitor, fazendo um parênteses aqui, eu falo assim, quando eu era criança, eu era estrábica, de cabelo crespo e era um palito. Então, assim, eu tinha que, no mínimo, ser engraçada, porque senão ninguém ia fazer amizade comigo. Eu era feia, estrábica, de cabelo crespo, porque hoje a gente consegue lidar. Mas imagina isso, há tantos anos atrás, a gente tinha dificuldade, é verdade. E existia essa coisa do bullying com outro nome. Então, assim, por isso que eu acho que tem essa coisa da doação. Sim. Porque eu nunca fiquei esperando receber nada de ninguém. Eu já entregava, entendeu? E com isso, eu fui fazendo sempre muitas amizades, sempre tive boas amizades. Mas, voltando aí para a inteligência, que eu também não tinha, não era dotada, né? O que eu tinha que fazer? Estudar, correr atrás. Eu sempre gostei de estudar. E aí eu falei, não, gente, deixa eu entender melhor do que acontece numa estria, porque eu já não me lembrava mais como é que surgia estria detalhadamente, porque eu sei que é um rompimento, mas rompimento do quê? O que a gente tem lá? E aí fui conversar com um professor que dava aula de anatomia, não, de microscopia celular. Eu falei, professor, me ajuda aqui. Eu preciso entender mais o tecido conjuntivo. Ele, você quer entender? Me manda uma tese de doutorado de um cirurgião cardiovascular. Quase que eu falei, acho que ele está doido, acho que ele errou. Ele, não, lê isso, depois a gente conversa. Eu estudei aquela tese, falando de tecido conjuntivo, e aí eu falei, não, dá para a gente recuperar de outro jeito. Conversei com ele, ele falou, não, agora sim, olha, o que compõe o tecido conjuntivo? É o sistema elástico e o sistema colagênico. É ali que você tem que atuar. É. Precisa inflamar? Você precisa inflamar, mas você não precisa inflamar exageradamente para ter uma reparação. Menino, que aí me surgiu uma agulha de crochê e eu comecei a fazer os estudos. Comecei a ter tanto resultado. Foi na época que a gente surgiu com a BioAid, então a gente usava o ácido hialurônico da BioAid. Menino, os resultados com 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, a gente desacreditou. Aí eu apresentei para a Ana Cláudia, da Petekvicius. Certo. Acho que eu falei certo o nome dela. Petekvicius. Petekvicius. Aí. Ela vai me xingar. Eu acho que é assim também, né? Não, e aí eu apresentei para ela e isso já virou capítulo de livro, apresentei no congresso dela. E, menino, você acredita que nessa mesma ocasião eu fui dar aula em Portugal, levei esse curso, fui dar aula na Espanha, levei esse curso, fui dar aula na Itália e levei esse curso. Uau. Isso foi em 2017. Então, assim, ele fora do Brasil, ele é até muito mais conhecido do que aqui no Brasil. Por quê? Ele não é um protocolo que você precisa escarificar a pele. O que eu entendi no tecido conjuntivo? Que com leves trações e arraste de um metal, você gera um processo inflamatório controlado.
Porque ali, naquela região onde tem a formação do tecido conjuntivo, você tem um material rico, você tem matriz extracelular suficiente para reparar aquela lesão de uma forma controlada. Então, você não gera uma hipercromia, você não irrita o melanócito, Sim. você só estimula o fibroblasto. E hoje a gente vem trazendo muito essa... Na verdade, Um conceito, é né? um conceito que você, né, já trabalha com isso, mas falando um pouquinho, trazendo essa técnica, que não deixa de ser uma indução Sim, percutânea de é colágeno, né? Exatamente. É uma indução, eu estou induzindo o meu próprio organismo a produzir um novo Exatamente. colágeno. Só que é com um mecanismo diferente, um dispositivo diferente, né? Quando o microagulhamento ele surge, né, Margarete, você provavelmente tem acompanhado isso muito mais de perto do que eu, na época eu nem trabalhava com estética. A ideia em si, na época, era um sangramento excessivo, né? Nossa. Sabe como eu conheci o microagulhamento? Vendo uma live no Facebook não me lembro quem, alguém fazendo a Luciana Gimenez. Tá? E, cara, era um sangramento e aquela live com várias pessoas. Naquela época, live era uma coisa novidade. No Facebook, então, era uma coisa assim que, né, pra gente era hiper novidade. E aí eu falei assim, que coisa é essa? Que procedimento é? Me surgiu uma curiosidade, né? Então, naquela época, a ideia geralmente era essa, né? De trazer muito sangramento. E hoje a gente vê que quando eu gero um estímulo inflamatório, uma lesão leve ou moderada, você tem um resultado eu tenho um resultado tanto quanto, né, estimulando mais TGF-beta3 para conseguir um colágeno ali mais saudável. De qualidade, né? E com menos risco de hipercromia pós-inflamatória. Sim, com risco praticamente zero, né? Porque você não tem essa capacidade de irritar o melanócito, né? Exato. Então, você tem que entender o quê? O que você quer desse procedimento? Quando objetivo você tem da técnica. Exatamente, né? A gente ouve falar tanto hoje de raciocínio clínico. Sim. Não adianta falar de raciocínio clínico se você não colocar em prática o raciocínio clínico, né? É verdade. Então, às vezes você fala assim, eu preciso estimular demais, ou eu preciso de uma agulha maior, ou eu preciso invadir mais. Não, pensa numa preparação de pele. Se você faz um afinamento, se você faz uma hidratação, se você prepara esse material, esse tecido, você vai ter uma resposta tão ou mais, né, do que você agredir tanto. Eu fico muito feliz porque, assim, sabe, tendo você aqui que entende muito do assunto, confirma aquilo que eu tenho falado, que eu tenho batido na tecla, porque, sabe, hoje muita gente vem falando, estética avançada, estética tecnológica e tal. E muitas vezes o profissional ele está condicionado hoje, principalmente, a investir em um aparelho de 100, 200, 300 mil reais. Um profissional, às vezes, que ele não tem condições de pagar sequer a parcela desse aparelho em si. Não que você não deva comprar um aparelho, mas a partir do momento que você estiver apta para aquilo, que você tem saída, né, é vendável para o teu negócio, aí sim. Mas o que eu falo? Técnicas como a sua, técnicas como o microagulhamento, o profissional consegue entregar resultados seguros. O custo e baixíssimo. Porque é mais o produto, né? E o seu tempo, né? Exatamente. E o seu conhecimento, né? Esse não tem preço. Esse não tem preço. Tem uma frase que diz assim, sabe, Heitor? Eu sou cheia das frases, né? Mas é assim, tem gente que entra na floresta e só vê árvore. Não vê as outras flores. Tem um olhar tão generalizado que só vê a árvore. Não vê a beleza do que tem na floresta. Então, não vê uma florzinha, não vê uma grama, não vê um riacho. Então, assim, o nosso mundo, a nossa comunidade da estética, ela é muito vasta, ela é muito rica. Sim. Só que eu entendo também que as pessoas estão sempre criando um impedimento para crescer, para sua carreira crescer. Porque eu não tenho aquele aparelho de 100 mil reais. Porque eu não consigo alugar um aparelho que custa a locação 2 mil reais. Gente, a carreira a gente faz de uma pedrinha por vez. É um tijolinho montinho, cada montão. dia. Isso.
todo dia, se você construir uma parede colocando um tijolinho, amanhã você vai ter uma parede inteira. Sim. Agora, se você ficar, não, porque só tem resultado quem tem um aparelho de 200 mil reais. Gente, como é que é isso, né? Então, assim, vai adiando cada vez mais os sonhos porque não foca naquilo que quer. Aí volto lá no planejamento, tá, Heitor? Se você quer se você quer ter uma carreira de sucesso, primeiro você tem que ter um olhar humanizado. E o olhar humanizado, ele não precisa estar envolvido com altas tecnologias ou com produtos de ponta. Não, você tem que ter o seu melhor para você casar tudo isso, agregar tudo isso, né? E aí, quando você já tiver uma parede pronta, você já fala, agora eu já consigo fazer isso. Eu tenho um alicerce. Aí agora eu vou partir. Isso é uma evolução. Isso é evolução. Não dá para você começar uma... Você sabe uma das coisas, eu vou te confessar agora, que me desanimou muito? Um dia, dando aula, parece que me jogaram um balde de água fria. Assim, falei, gente, eu não quero mais dar aula. Sério? Porque aluno falando que queria sair de lá ganhando não sei quantos mil reais. Não, porque eu só quero se for uma clínica assim ou uma clínica assim. Gente, como que você vai... porque aí as minhas clientes estão me pedindo... Era um método que estava na moda. Uhum. E aí eu sei que eu vou ganhar dinheiro. Escuta, você veio na faculdade fazer o quê? Atrás de um certificado ou você quer conhecimento? O que você quer? Margarete, você esteve na linha de frente de uma universidade por muito tempo. Eu tenho falado aqui, comentado com alguns colegas que vêm participar aqui do Pod Estética, que assim, eu respeito e sei que cada um tem sua história dentro da área. Mas a grande maioria das pessoas, elas já entram na faculdade ou num curso técnico que seja, ou já tendo um espaço montado, que seja uma sala, que seja uma clínica. Então, primeiro elas montam um negócio e depois vai estudar. Ou entram na faculdade e já estão montando um negócio, sem poder atuar de forma legalmente falando. Exercício legal. Exercício legal. Como que, qual foi as suas últimas experiências? O que você tem visto? Qual a sua percepção sobre isso? Eu tenho visto que muita gente realmente tem feito esse caminho, ao contrário. Elas nem sempre têm respaldo, né? Não tem respaldo. Tanto é que, assim, você vê muitas vezes procedimentos invasivos de alta tecnologia sendo feito em salão de cabeleireiro. Em lugares que não são apropriados para isso. A não ser que tenha realmente uma licença, uma autorização, né? Sim. Porque para cada setor da área da beleza ou da área do bem-estar, tem as autorizações que são para cada... Os órgãos responsáveis, no caso a Anvisa, né? Exatamente. Então, assim, não dá... Você vê, às vezes... Eu não tenho nada contra quem queira fazer os procedimentos, mas essa pessoa tem que estar habilitada. Estar habilitado ou capacitado é estudando. Sim. Não tem como fazer sem estudar. Com certeza. Agora, a gente está num centro, né, do Brasil, no lugar onde tem tudo, né? A gente não pode reclamar de demanda de quantos cursos, quantas universidades, né? Não tem como você evoluir profissionalmente, igual você falou, colocando primeiro, monta primeiro o lugar e depois. É igual você comprar um carro e depois vai aprender a dirigir, né? Exato. Ou comprar um carro e depois tirar a habilitação, né? Sair dirigindo, né? Poxa, não adianta. E aí um outro ponto que você falou em relação à questão de cidade, de pessoas. Esses dias eu estava fazendo uma aula e aí eu perguntei quanto que as pessoas cobravam para fazer um procedimento de microagulhamento. Era uma live e aí eu perguntei lá. E várias pessoas mandando mensagem. Aí uma falou assim que cobrava R$150 e ela era de uma cidade pequena no Paraná. Aí eu falei assim... Mas você está satisfeita com isso que você está cobrando? Isso. Não estou satisfeito. Eu falei assim, que bom que você não está satisfeita e você tem mais chances de cobrar mais. Por quê? Ela ficou até assustada, assim, né? Eu falei,
cidade pequena, a fofoca rola solta. O pessoal vai falando, se você fizer um bom trabalho, rapidamente vai cair na boca do povo e você vai conseguir, de fato, cobrar mais. E outro ponto, você cobrar mais também vai te diferenciar. Porque as pessoas vão falar assim, olha, todas as clínicas cobram X, você está cobrando 2x. Aí o pessoal vai olhar para você e vai falar assim, por que você está cobrando 2x? Aí você tem que explorar por que você está cobrando mais. E isso é valor agregado. Exatamente. E isso vale para qualquer procedimento. Eu estou dando exemplo para o microagulhamento, claro que eu amo a técnica que eu adoro, mas isso vale para qualquer procedimento. Tudo, a né? gente tem que sair daquela zona onde está aquela concorrência desleal, onde todo mundo está brigando por aquela fatia de mercado. Ei, você tem vários públicos. Exatamente. E às vezes tem paciente que, dependendo do perfil de pessoa, que fala assim, poxa, tá cobrando muito barato. Desconfia, acho que se é barato demais não presta. Né? Eu acho que assim, você pode agregar muito valor, além de usar um bom produto e uma boa técnica. Se agrega valor, eu gosto muito de trabalhar com sensoriais. Então, assim, como é que você consegue fidelizar o seu cliente? Além de você ter um bom resultado naquela técnica que você vai executar, mas como é que eu fidelizo esse cliente? Como que eu consigo realmente fazer com que ele vá embora e queira voltar? Então, aí, trabalhando com os sensoriais, olfativo. Então, assim, é importante, quando você estimula todos os sensoriais, automaticamente aquela sensação vai remeter à questão do bem-estar. Então, é microagulhamento? Putz, é chato pra caramba, vamos combinar. Mas eu posso fazer, quando o meu paciente chega, um chazinho, né? Então, vamos lá. Já para dar uma baixada nele. Né? Então, essa questão dos sensoriais, então, no paladar, no olfato, sempre deixar um ambiente com uma musiquinha, Sim. esse aroma, oferece ali um biscoitinho e uma música, Faz gente. um exercício respiratório com óleo essencial. Isso, entendeu? Você entrega valor de formas bem diferenciadas com custo muito baixo. E com detalhes pequenos. Sim, né? Igual isso que você ofereceu aqui. Gente, é apaixonante. Eu nunca mais vou esquecer disso. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que é isso. É a pessoa se sentir importante. E a gente chama de personificar. Né? Quando você personifica. Não usar o mesmo aroma para todo mundo. É entender aquele aroma para aquela pessoa. A personalização. Isso. Quando você personifica, você está realmente ali colocando mais do que personalidade. É você entregando mesmo aquela necessidade daquela pessoa. É muito legal. A gente fez um curso num spa na Itália. A gente foi com 22 alunas para a Itália. E lá falava-se muito disso. Eles preconizam muito essa questão dos sensoriais, né? Hoje está muito mais voltado para essa questão do embelezamento, mas antes do embelezamento, era o bem-estar. Sim. Então, eles já entendiam que o bem-estar diminuía o estresse, tinha uma qualidade de vida melhor. E a gente foi fazer esse curso dentro desse spa. Foi maravilhoso, foi muito incrível. E você, com essa sua experiência, né, internacional, Portugal, Itália, Espanha, não sei quando que você foi lá, talvez possivelmente não nesses últimos anos por causa de pandemia e etc. Menino, para a Espanha fui agora. Você foi agora? Em dezembro, eu fui para Tenerife dar aula. Tenerife. Você conhece alguém que deu aula em Tenerife? Nunca ouvi falar nem da prazer. cidade. Tá vendo, gente, como a gente traz pessoas importantes? Tenerife, na Espanha? Eu fui numa universidade europeia. É uma ilha, né? É uma ilha. E ilha de Tenerife, na Universidade Europeia, e fui para Madrid também, na Universidade Europeia. Dei 2 cursos lá. E como está a estética lá? Primeira pergunta. Uhum. E como que o profissional hoje, vamos supor, Margarete, eu quero ir com você, eu quero participar desse curso lá. Existe essa possibilidade? Faz caravana? Como que funciona? Lá na Universidade Europeia, eu fui convidada, né, pela vice-reitoria,
Então, eu levei o curso de taping Legal. no pós-operatório para os estudantes da Universidade Europeia, estudantes de fisioterapia. Então, assim, tinha uma turma com 45 alunos, a outra com 34 alunos, e, assim, eles não piscavam. Uau. Ó, no dia que sobrar uma vaguinha de um professor lá, viu? Você pode me Claro, mandar um por que WhatsApp não? que eu vou fazer esse sacrifício. Foi incrível. E, assim, em Tenerife, por exemplo, tem muito francês. Legal. Foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu já fui em outras escolas parceiras, assim, a gente pode conversar, foi incrível. Sim. Sempre surgem as oportunidades. Eu fui para a Flórida. Muita. Dar Não, aula. o brasileiro tem todo lugar do mundo. O brasileiro tá foi. tudo espalhado, né, Tá, Maria? tudo espalhado. E eu gosto de fazer esse casamento, né? Viagem, trabalho, férias. Sim. Então, que coisa se, mais gostosa. se conseguir agregar esses três, né? Normalmente já faço isso, Não, né? legal. E aí, como que é a estética lá, né? Você, assim, você falou relação com o profissional, para ir até lá e etc. Mas como que é a estética lá? O Brasil está mais avançado, não Sim. está? Como que a gente está aí, O a que sua visão? eu percebi desde a primeira vez que eu fui, que já faz um tempinho, para agora, a gente não ouvia falar tanto de cirurgia plástica. Você falava dos tratamentos estéticos, muito facial. Aham. Agora você vê muito mais corporal. Mas, assim, o fato de... Eu acho que quem leva isso realmente é o brasileiro. O fato de muitos brasileiros morarem na Europa, morarem nos Estados Unidos, eles também... Os Estados Unidos já tinham essa coisa da cirurgia, né? Mas a Europa não era tão assim. Então, o que você vê? Você vê muita gente operando agora, só que você não tem tanta demanda do profissional fazendo o pós-operatório. Sério? A demanda do pós-operatório. Porque, por exemplo, na fisioterapia, na Europa como um todo, pelo menos os lugares que eu já fui, que eu já estive, na fisioterapia é muito mais voltado para as questões clínicas. Aham. Cirurgia clínica, oncologia, você vê alguma coisa, cirurgia de mama, algumas coisas assim. Agora, no setor da cirurgia plástica, começou a crescer recentemente. E é muito indicado pelos médicos, cirurgiões ou ainda não? Pouco. Pouco, porque não tem ainda demanda. E, por incrível que pareça, os profissionais que fazem os atendimentos também não são os europeus. São os brazucas. São os brasileiros, tem muito latino, Aham. né? Tem muito latino e brasileiro de uma forma geral. Mas, assim, você não vê, por exemplo, um italiano atendendo pós-operatório. Vê, mas você vê Mas muito é pouco. pouco. Você vê muito mais brasileiro. Certo. Parece que a gente já tem aquela mão, né? E acaba, vamos supor, o brasileiro acaba influenciando uma outra cultura, Sim. né? A gente vê muito essa questão de tratamentos faciais. Eles são muito fortes em faciais, né? Certo. Os tratamentos faciais. Agora, cirurgia plástica, eu acho que a gente está bem avançado. Show. Bem avançado. O Brasil é referência, né, em Sim, cirurgia plástica, sim. né? E também, assim, eu tenho acompanhado outros professores que viajaram para os principais congressos aí fora internacionais, que em todos que foram, nossa, assim, o Brasil está muito mais avançado Tá muito em mais tecnologia, né, em utilização de materiais injetáveis, de técnicas, de material humano para a Sim. realização, né? Então, assim, é bem importante. A gente exportou, né? Nós já exportamos técnicas. O doutor Pitangui, Sim, referência, né, mundial. vinham médicos de fora, você imagina, estudar aqui para ter essa especialização com ele, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente já exportou muita técnica, Sim. né, E cirúrgica. o brasileiro é corajoso para procedimentos estéticos também, Sim. né? O brasileiro, eu acho assim, como a gente está numa área tropical praticamente, a exposição do corpo, né? Sim. Então faz com que as pessoas tenham essa busca, né, pelo cuidado, pela evidência da beleza física, né? Sim. Eu acho que a Europa começou com isso agora, porque a Europa tinha muito mais a questão do ser e não do estar. Ok. Entendeu? Eu tenho visto um movimento, vamos ver se você percebe isso. Com essas questões da harmonização facial e etc.,
a gente vê um movimento de uma alta procura, uma alta demanda de procedimentos estéticos e alguns, no caso de mudando fisionomias, formatos de face, identidade realmente da pessoa, de como ela se vê, como ela se enxerga. E a gente percebe já um leve movimento, um início talvez de um movimento, e talvez esse podcast sirva também para educar, para trazer informação não só para outros profissionais, mas como para pessoas que estão nos assistindo, de, vamos dizer, uma desarmonização, não desarmonização, mas buscar um realce das alterações estéticas, facial, que seja, mas de uma maneira mais natural, sem aquela mudança. Pá! Esses dias eu estava vendo uns stories de algumas profissionais que fazem essa questão de harmonização, e uma estava brincando com a outra assim, amiga, você tem que fazer tirar outro passaporte, porque essa foto sua já não reconhece mais. Uma brincando com a outra. É um pouco isso. Né? E o que você enxerga desse movimento, Margareth? Porque você pegou várias etapas. Sim, várias. Né? Eu ia até comentar em relação a isso, né? É tudo muito... Eu falo que estética não é moda, mas existe um modismo. Sim, sempre existe. Você quer pensar? Todo mundo queria ter mama grande e fazia o quê? Implante de silicone. E a moda, este ano, é o explante. Está todo mundo tirando silicone. Sim. Porque teve aquele boom da contaminação, das pessoas poderem ter ali a questão do silicone fazendo, porque ele faz com o tempo uma liberação de uma toxina que pode ter ali efeitos tardios, né? Uhum. Com uma intoxicação no organismo. Não sei se você tem acompanhado. Não, eu tenho acompanhado, né? Inclusive, até comentei com a Thaís, mandei agora antes da gente começar, eu mandei para ela um post de uma mulher falando exatamente sobre isso, que há muito tempo atrás ela não se sentia bem, caiu no modismo e colocou. E agora ela removeu. É a segunda técnica, eu acho, mais realizada hoje, é o explante. Caramba. Você pode ver que as pessoas pararam de colocar, elas estão tirando. Você sabe que eu acho a mesma coisa dessas questões de lente de contato no dente? Também. Nossa, isso é feio demais. Não, desculpe. Não, mas você sabe, assim, eu acho que tem... Eu não gosto do exagero. Tem as lentes que são naturais, Sim. Né? Porque assim, eu acho que eu não sou dentista, preciso até trazer algum dentista aqui que faz isso pra gente falar, porque eu sempre falo, aqui não é só estética, mas saúde e estética. Então assim, eu acho que tem as lentes que são de materiais mais finos, mais detalhados, onde fica uma naturalidade. E tem os materiais um pouco mais grosseiros também. Mas às vezes não combina com a pessoa. Não combina. E muda, assim, a forma de falar, se a pessoa começa a ficar né, com a voz estranha, a fonética diferente. Então você sai da naturalidade por conta da estética. Sim, eu acho assim, você imagina, como é que está esse dente lá atrás? Sim. Tem que pensar, eu acho que é lógico. Gente, profissionais bons, médios e ruins tem em toda a categoria. Sim. Em todas, tá? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é igual essa questão de você colocar lente de contato nos dentes, a questão de você colocar um implante onde, às vezes, de mama onde não precisa. Ou harmonizar. E aí eu acabo vendo... Ou desarmonizar. Acaba entrando um padrão. Ó, hoje um padrão vou falar de homem, porque é o que eu vejo. Tatuagem em todo o braço, lente no dente e harmonização, principalmente falando de mandíbula e queixo. É o que eu vejo. Isso é um padrão, vamos dizer, o cara da moda hoje é isso. Né? E quando você traz uma naturalidade... essa questão do padrão ela é importante da gente ressaltar aqui, porque a gente está falando de saúde, bem-estar e beleza, porque às vezes você quer mudar tanto a estética e que a médio prazo, não precisa nem ser a longo prazo, mas a médio prazo você começa a não se enxergar mais. Por exemplo, o caso do Lucas Luco, passou no Fantástico, foi um grande boom aí, etc. Que ele aplicou, então ele não se reconhecia mais. Ele falou assim, cara, eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho. E começou a desarmonizar, ou seja, fazer procedimentos para reverter o quadro. A questão é que tem alguns
que você não consegue tirar. Que eles são definitivos, né? Alguma implantação que é definitiva. Eu vi esses dias de uma pessoa que ficou com o nariz todo necrosado. Ela era linda, ela já era linda, ela não precisava de nada. Mas ela não estava satisfeita. Então, assim, o que a gente vê hoje é uma busca. As pessoas estão buscando uma coisa. Uma perfeição? Eles estão buscando uma perfeição. Do filtro do Instagram. Exatamente. Tipo isso, né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão ficando doentes. Quando você busca muito fora, olha isso, Heitor, esta é uma frase de $1 milhão. Quando você busca muito fora, está faltando dentro. É verdade. Então, assim, essa busca incessante, porque o que acontece? Você falou, o homem faz isso aqui, faz isso aqui. O que eu tenho visto? Boca. Aí, ou elas estavam fazendo antes a bichectomia, mas não estão fazendo mais, estão colocando enzima para ficar com esse contorno malar. Uhum. Então, assim, tudo bem, você ter um contorno é bonito, mas ele tem que ser natural. E aí, lipo de papada foi a campeã esse ano. Lipo de papada. Os dentistas estão fazendo lipo de papada. Sim, verdade. Então, assim, lipo de papada. Aquela invasiva, jovens, realmente. sim, Aquela que você jovens, vem com... meninas de 22 anos, 20 anos. Porque isso é postural. É chamado de tech neck. Já ouviu falar? Tech neck é a papada por consequência de postura do que celular. você fica no celular. Antes era da televisão, agora é do celular ou do computador. O home office fez um pouco isso, né? Sim. Nem todo mundo estava adaptado na altura, né? A ergonomia. A cadeira adequada, isso. né? A altura da mesa, né? Então, o tech neck é isso, né? É o pescoço tecnológico, onde você começa a ter sobra de pele e acúmulo de gordura. Porque o nosso corpo não vai aceitar espaços vazios. Então, onde sobrou um pouquinho, ele vai tentar preencher. Ou com líquido, ou com gordura. E dependendo de uma situação, por exemplo, quando é um pós-operatório, que você tem ali edema ou uma fibrose, que é o que acontece na pós-lipo de papada. Certo. Ou você tem ali um seroma, ou você tem ali um edema, ou você tem ali uma fibrose. E essa questão, Heitor, é muito séria. Porque não tem ainda a orientação com o cuidado de pós-lipo, de papada. As pessoas ainda não sabem direito o que fazer. Os dentistas que eu tenho visto, alguns, ou alguma matéria, pedem para usar aquela... Como se fosse uma faixa compressiva? Uma faixa, só que ela é específica para papada. Só que ela não comprime no lugar certo. Então, assim, não tem nem a orientação. E essa compressão, ela tem que ter ela é gradativa. Você não pode colocar ali uma compressão muito forte no começo. Você tem que fazer uma compressão suave, média e depois um pouco mais forte, porque você tem que controlar esse edema e você tem que ajudar a fazer a colagem e a modelagem dessa reparação. Então, pensa aí, é um processo mesmo. Você tem que pensar no pós-operatório como um processo de reparação e conhecer todas as fases, né? É aquela história onde... Da cicatrização. É aquela história onde a pessoa vamos supor, ela sonha em fazer a cirurgia. Ela junta dinheiro para fazer... Se a cirurgia inteira. é 10 mil, ela junta os 10 mil, faz a cirurgia. Só que ela esquece que tem pós-operatório. Ela não tem 2 mil para depois fazer o pós-operatório. Não tem os 2 mil para fazer o pós-operatório. Para pagar o profissional, para comprar as possíveis recursos que vão precisar. É verdade. Depois, né, isso é muito comum, né, Eu Margarete? dou muito curso de pós-operatório, de taping no pós-operatório. Eu dou Legal. muito curso de... Amanhã mesmo a gente tem um. E, assim, a forma de você preparar a pele para colocar o taping e a forma como você coloca o taping nos primeiros dias, nas primeiras semanas, na segunda semana, numa fase tardia, são formas totalmente diferentes. Entendeu? Então, você tem que analisar se aquela pele ainda vai suportar a colocação de novo de um taping. Olha quantas coisas você tem que observar. Ah, não, tem que colocar o taping. Aí coloca o taping de qualquer jeito. Aí o taping mal colocado pode gerar uma fibrose.
Olha que complicado. Olha, eu acho que assim, talvez isso ainda não é que não exista, mas é difícil ver hoje dentro da área. Mas eu falaria para todos os profissionais, se aparecer um profissional que seja aí especialista específico nessa área, fazer um curso só para falar sobre inflamação e reparo tecidual. Só isso, passar um dia inteiro falando disso. Eu amo. Aí. Eu. Porque assim, Margarete, hoje eu não sei se falta atenção do profissional, se falta conhecimento ou se as duas coisas estão atreladas, porque assim, às vezes eu dou cursos e aí você fala uma coisa para a pessoa, você vai fazer um microagulhamento a cada 28 dias, por exemplo. Mas não pode fazer a cada 15? Cacete! Né? Acabei de falar. Entenda a fase da cicatrização, entenda a fase desse reparo tecidual. Há uma biomodulação, né? Porque você fez um estímulo e esse corpo ele vai se recuperar, ele passa por etapas. Só que parece que o profissional desse século, dessa atualidade, não está preparado para esperar. Ele tem pressa. Aí eu falo, seu paciente demorou anos e anos para aparecer essa ruga, para aparecer essa mancha, para aparecer essa estria. E você agora, ele te impõe, ou você se auto-impõe uma pressão de que em um mês você vai ter que resolver o problema dele ou o problema dela. É interessante, sabe? Eu acho que é falta de preparo. Por que é falta de preparo? Porque o profissional ele não tem argumento para contestar o cliente. O cliente chega com o protocolo pronto. Basicamente. E aí, esses dias mesmo, eu tive uma experiência. A cliente falou assim, não, eu fiz de tal jeito porque a minha cliente queria desse jeito. Daí eu falei, não, mas a cliente não manda no seu consultório. O seu consultório é você que tem que determinar. Não, mas senão ela não ia fazer. Não, se ela não ia fazer, é porque ela não era uma cliente para você. Porque é cliente que especula. E essa cliente não é para você. Mas eu não ia atender. Não. Você vai perder essa, mas você vai ganhar sossego, você vai ganhar paz. Porque quando a cliente chega mandando dentro do seu consultório, você já perdeu a sua autoridade ali dentro. Totalmente. Então, assim, às vezes é a insegurança. Por que você não argumentou? Não, porque a cliente que já... Então, falta o argumento. Falta. Então, e você percebe isso do perfil do paciente no momento da avaliação. No momento, exatamente. No momento que ele chega na tua clínica, que ele pisa o pé, sentou na cadeirinha lá na recepção, você já sabe quem é e qual o perfil. Exatamente. Né? Você quer ver uma coisa que eu acho engraçado? No começo eu me ofendi um pouco, mas depois eu fui entendendo. Eu trabalhei muitos anos com cirurgião plástico e ele tinha horror de esteticista. E eu ficava muito puta da vida. Eu falava, como? Eu tinha graduação na área da fisioterapia, mas eu dava aula para esteticista. Eu sempre queria Você sempre sentiu... eu queria mandar as estagiárias para ele. Ele não aceitava. E ele me falava por quê. Ele falava, elas não estão preparadas. E depois, conforme você vai acompanhando, eram tantas intercorrências que eu ouvia de esteticistas, que, na verdade, elas não eram esteticistas. Elas se julgavam esteticistas. Então, até hoje, você pode ouvir isso. Os cirurgiões plásticos, eles falam, eu não quero que seja uma esteticista, porque ele ainda tem aquela ideia das esteticistas que não são formadas. E formada, gente, eu não estou falando de curso técnico, porque um curso técnico também habilita bem, capacita bem, uma graduação também. Na verdade, elas não são formadas em nada. Elas são formadas num curso de um final de semana. É verdade. Então, assim, com isso, a gente foi perdendo moralidade. E aí a gente é obrigado a dar o ponto para o cirurgião plástico quando ele fala, ele não quer que ninguém mexa. Porque ele não sabe que... Então, eu indico, ele fala. Então, eu falo. Então, se você quer trabalhar com pós-cirurgia plástica, faz uma parceria com o doutor. Vai lá e mostra o que você sabe.
Mostra ali a sua formação, a sua especialização, e aí ele vai te mandar os pacientes. Porque se ele mandar para qualquer esteticista ou qualquer profissional, muitas vezes não precisa ser nem Não, esteticista. é super arriscado. Você está falando de uma vida ali. Quantas pessoas não fazem modeladora no pós-operatório? Isso é absurdo. É absurdo Mas fazer faz, uma né? modeladora num Mas pós-operatório. faz, Heitor. Faz. Nossa. O paciente mesmo depois vem e fala, nossa, eu não aguentava de dor. Como é que você pode gerar mais dor num quadro que já está com dor? É muito complicado, né? E assim, o pós-operatório, né, Margarete? Lá no meu comecinho, eu fiz um curso de pós-operatório. Eu não me identifiquei com a área, porque eu sou um pouquinho mais de ação e é uma técnica que você exige cuidado, Sim. muita destreza. Você precisa, não que eu não tenha esse aconchego, né? Mas assim, você precisa ter o acolhimento desse Sim. paciente desde o momento que ele vai entrar na tua clínica, para ele subir na sua maca, para você ter ali as questões do curativo. Não é deita aqui, vamos lá e Vem vamos cá. amassar. Gente, O paciente senta e a pressão arterial dele oscila e ele pode desmaiar ali na sua mão. E você faz o quê? Com certeza. Aí você vai pôr a cinta. Você tem que tirar a cinta. Às vezes tem seroma. Aí você tá com dreno. E aí, como é que você faz tudo isso? É muito interessante, né? A gente poderia dizer assim, que tem profissionais que ele tem talento, mas ele não usa o talento. Tem profissional que usa o talento. E tem profissional, tem um que guarda o talento, tem um que perde o talento, e tem aquele que usa. Eu poderia dizer isso. Então, assim, a gente tem muita gente talentosa, mas eu acredito que muitas vezes as pessoas, ou elas têm preguiça de usar o talento, ou elas perdem o talento. Então, não adianta você ter conhecimento e não aplicar. Sim. Entendeu? Então, vai atrás, vai estudar. E uma das coisas assim que para mim, na minha carreira, fez muita diferença, Margarete, é a questão da especificidade, Sim. o aprofundamento em um determinado tema. Hoje, eu sou conhecido, o Heitor, do microagulhamento. Não adianta hoje, do nada, eu vim falar, agora eu sou professor de pós-operatório. Baseado no quê? Da onde? Quando? Como? De onde surgiu, né? De onde surgiu, onde vive. Então, assim, uma das coisas que vai fazer o profissional, você que está aqui nos assistindo, a se diferenciar é ser especialista em uma determinada área. Se você é especialista ou quer se tornar especialista em uma determinada área, vamos supor aqui pós-operatório, não quer dizer que você não possa vir a fazer um microagulhamento. Claro. Porque em um determinado tempo, depois que esse processo de cicatrização estiver já consolidado, eventualmente pode ser que você precise fazer um microagulhamento, né, Margarete? Claro. Mas isso vai te dar uma maior autoridade. E isso vai fazer com que você seja mais reconhecido por determinada especialidade, né? Sim, é isso que faz a gente se diferenciar no mercado, né? Quando você é muito bom naquilo. Bom em tudo não dá para ser. Não dá para ser bom em tudo. Agora, sim, quando eu estou falando que você é muito bom naquilo, não é você pagar um marketing para falar de você. É o seu cliente, é o seu aluno falando de você. A prova social. Exatamente. Então, assim, uma coisa é você... eu sou ótima nisso. Não. Outra coisa é o seu cliente falar de você, o seu aluno falar de você. Olha, ela resolveu, eu aprendi com ela. É diferente. Uma coisa que eu acho que surgiu muito aqui nessa pandemia foram muitos professores, né? Foram. Surgiram. Muitos professores. Eu nunca vi tanta demanda de curso. Hoje todo mundo dá aula. Mas eu acho que foi um socorro para a vida de muita gente. Sim. Em relação a financeiro, tá? Eu acho que foi uma forma de empreender de muitos profissionais.
um modismo, Modismo. né? Parece que é um status, né? Isso. Eu acho que fez surgir pessoas que talvez tinham um talento que não estava usando, né? E teve que, vamos acordar ali no meio do negócio. Fez se revelar pessoas que não estavam preparadas realmente para dar aula. E fez surgir também maus profissionais. Ensinando coisas erradas. Ensinando coisas completamente inadequadas. E de formas inadequadas. Eu cansei de pegar alunos, Margarete, no meio bem no começão da pandemia, assim, quando deu aquele boom de live, boom de cursos. Pessoas sem um determinado, por exemplo, suporte. Eu acho que hoje eu sou muito mais professor do que atendimento. Sim. Então, eu sempre falo para a Thaís, me coloca para dar 10 aulas, mas não me coloca para fazer 10 atendimentos. Por quê? É o que fala mais alto para mim. Ou seja, quando eu me propus a dar aula, eu me propus pelo seguinte fato de ter sido aluno de um curso e pagar caro e sair extremamente insatisfeito, decepcionado com aquilo. Aconteceu muito isso, né? Muito. E foi a partir daquele momento em que eu falei assim, um dia eu vou ser professor e um dia eu vou ensinar essa técnica com maestria. Olha. E foi a partir dali que surgiu. E aí na pandemia surgiram muito essas questões que você falou, os professores da pandemia. E assim, a gente viu muito caso assim de eu te dou um curso aqui e sumo. Você me chama, eu não respondo. Eu tive uma intercorrência, não tenho suporte. Você vende um curso que a pessoa tem 2 dias para assistir, sendo que ela poderia ter 1 ano para assistir, ou meses para assistir. É claro que também teve uma overdose de cursos, porque assim, a pessoa fala, estou em casa, eu vou sair comprando o curso. E se ela comprou 10, se ela assistiu 1, foi muito. É verdade. É verdade. Porque as pessoas acabaram se perdendo, né? Essa pandemia foi uma coisa bem interessante. Mas, assim, o que eu não entendo é como que uma pessoa se sente habilitada para dar curso. Se ela não é nem formada, tem muitas que não são formadas. Olha, eu estava conversando hoje com algumas meninas, né, num curso que eu estava fazendo. E aí a gente estava falando sobre uma pessoa famosa e tal, que ensinava a fazer microagulhamento com uma caneta sem Anvisa e etc. Até que acho que a vigilância bateu lá e ela foi autuada ou notificada e acabou comprando os aparelhos com Anvisa. Aí ela falou, eu não vou falar o nome. Eu falei, beleza, eu acho que eu sei quem é, pelo que você está me contando e etc. E eu falei assim para ela, como tem hoje, devido à questão da regulamentação, pelo não ter a questão de um conselho, como tem outras áreas assim que trabalham de forma inadequada. Aí eu dei um exemplo que, pelo menos acho que uns 30 e poucos anos atrás, a educação física também não era regulamentada. Então, assim, a pessoa que treinava, se ela tinha 5, 10 anos de academia, ela poderia ser um instrutor. E depois teve que se adequar, depois da lei de regulamentação. E com a estética não foi diferente. Temos muitos profissionais de formação livre extremamente capacitados, que manjam muito mais de quem fez um curso de uma graduação. Mas tem muita gente também que fez vários cursinhos de final de semana, ou fez um ou outro, que não sabe de nada e fala que é esteticista. E hoje, uma das coisas que mais me preocupa é a questão dos micropigmentadores. E eu falo isso com todo respeito e de uma forma ética. Por quê? O micropigmentador, ele começou a fazer a sobrancelha. Depois, ele foi para a área de lábios e auréola. Hoje, ele está fazendo tratamento para melasma. Se espante. Sabia disso, não. Pois é. Esse dia eu tava no Instagram, aí comecei a ver uma live, e aí o cara começou a falar, né, e eu já sei que é uma escola de micropigmentação, e começou a falar sobre o tratamento do melasma, mas sabe assim, sem uma mínima linguagem técnica, sem um mínimo de embasamento científico, ensinando qualquer pessoa. Então é a mesma coisa eu pegar o Clécio aqui, que trabalha com a gente na filmagem, e falar, Clécio, agora você vai fazer tratamento de melasma, você faz um curso comigo de um final de semana, seja online presencial, e você está habilitado para fazer um tratamento de melasma.
E não é dessa forma. Então, assim, o micropigmentador hoje, para mim, é uma das profissões que me preocupam por... Não que o micropigmentador não conheça de pele, eu tô falando, assim, do micropigmentador que ele é micropigmentador. Tem o esteticista que é micropigmentador, Claro. tem o fisioterapeuta que também é micropigmentador, beleza. Agora, quem tem a profissão única de não vou falar só micropigmentador, que é uma profissão que eu admiro, mas você que tem uma profissão única de micropigmentação, você tem que delimitar. Então não tem uma regulamentação. O micropigmentador ele tá limitado ou ele pode ir até onde? Existe isso, Margareth? Até porque são... E sim, eu para te falar a verdade, não sabia que estavam fazendo Então, tratamento para as manchas com as máquinas de... de microagulhamento. Meu Deus do céu. Eu já tinha visto para estrias, né? Também, tipo, bem lembrado. Bem lembrado. Eu recebi umas fotos assim que eu falei, senhor... Que mudou a cor depois, a pessoa tomou sol, aí ficou diferente a cor da estria. Eu já vi várias coisas. Isso se dá também com a pressurizada, tá? Ah, então. Mas a questão, assim, às vezes não é a técnica. Não, com certeza não é. É como foi feita essa técnica, entendeu? Não, a técnica, sozinho, ela não faz mal pra ninguém. Se eu tenho um Dermapen aqui parado, ele tá aqui parado. O problema é quem pega ele e faz a merda. Exatamente. Falando português claro, né? Quem pega ele e manuseia. Exatamente. Então, assim, se a pessoa acha que é só fazer isso, ela só vai fazer isso. E ela acha que tá certo. Igual você falou, eu acho que é muito despreparo. Eu vou te falar mais uma coisa. O ano passado eu tive uma crise existencial profissional. Porque eu comecei a ver tanta barbaridade que aí eu falei assim, eu acho que eu não gosto mais da estética. Eu pensei, não, eu não gosto, porque eu não gosto disso, eu não gosto. Eu comecei a ver um monte de coisa que eu não gostava. E aí eu tive uma crise realmente. Eu falei, não, eu vou parar. E aí eu parei um período e comecei a pensar. Eu sou muito autoanalítica, né? E aí eu entendi. Eu sou estética raiz. Então, assim, o que eu gosto é o que eu faço. E o que as minhas colegas fazem. E o que eu comecei a ver que o que estava me irritando era o que estava acontecendo no mercado. Porque aquilo não é a estética que a gente gosta. Então, o que eu fiz? A gente chama de detox, né, digital. Então, comecei a deixar de seguir determinados profissionais, determinados assuntos. Heitor, mas eu posso te falar, minha vida mudou. Que bom. Então, assim, isso que você está falando, por exemplo, eu até estou um pouco alienada, eu não sabia. Eu tenho que entender um pouquinho do que está acontecendo para eu entender que eu tenho que acordar essas pessoas que eu cuido, né, que eu trato, que eu dou aula, para que elas não entrem nesse caminho, porque não tem nada a ver. Então, assim, você está muito habilitada para colocar alguma coisa dentro da pele de alguém. É. Não é assim, não vai colocando. É muito interessante, né? Quando você fala... Você falou lá atrás... você vê que a estética era assim, depois a gente começou com modeladora. Né? Então, assim, para pensar. Todas as coisas que a gente faz no corpo da gente ou no corpo da nossa cliente, quanta inflamação a gente causa no corpo da nossa cliente, seja com uma terapia manual, seja com equipamento, seja com um dermocosmético. Então, assim, vamos parar para pensar, porque se esse corpo já vem inflamado, eu não posso inflamar mais. Então, assim, a gente está numa fase que as pessoas já são inflamadas. A alimentação é inflamada. Então, assim, o dia a dia é inflamado. Então, assim, não dá para você inflamar mais uma pessoa que já... não, é criolipólise. Não, agora é o ultrassom focalizado. E aí? O que você está fazendo nesse corpo? Você não vai preparar isso para fazer um tratamento? Não, que a minha cliente tem pressa. Tem pressa de quê? De não ter resultado? É aquela pressa do imediatismo do paguei. Eu paguei, agora eu quero o resultado. E aí, essa relação que você falou
esses dias, sábado agora, eu estava ouvindo uns podcasts do Dr. Lair Ribeiro, que eu gosto muito. Ele tem uma mentalidade bem bacana, né? E ele estava falando sobre inflamação, né? E a inflamação, ela já é uma resposta do nosso sistema imunológico. Sim. Se o seu corpo está inflamado, é porque o seu corpo já está em alerta. Epa, tem alguma coisa errada que não está certa aqui. Acorda para a vida. Acorda. Então, o processo inflamatório, ele já é uma resposta de algum estímulo que não está certo, não está correto no corpo. E se você pega um organismo que já está inflamado, como você bem disse, e coloca mais inflamação, a chance de você pode ter processos inflamatórios, né, de forma desordenada. Isso pode fazer com que os seus processos de reparação tecidual seja de forma não saudável. Até seus hormônios, né? Exatamente. Pensa no cortisol, pensa na sua leptina, pensa na sua serotonina. Você tem que pensar em todos os seus hormônios. Sim. Pense em tudo. Pense em tudo. Tem níveis que você tem que diminuir, não tem que elevar. Mas eu acho que falta muito Guyton na vida de muito profissional, viu? Guyton, quem é o Guyton? Quem é o Guyton, né? Não, gente, você não sabe quem é o Guyton, precisa dar uma revisada aí. E isso para mim foi fruto da INBI, sabe? Porque assim, me abriu muita coisa. Por exemplo, essa questão fisiológica, o que vocês trouxe lá no início, falando que você quis entender a fisiologia, que você foi estudar lá eu sou assim. uma questão lá de estrias. Do doutorado, Era cirurgia, do mestrado que você foi fazer análise. Isso é muito importante entender essa questão fisiológica. Você quer que eu te conte qual era a conclusão do doutorado? Só Sim. por que ele me deu o doutorado, da né? tese do doutorado, isso. Porque assim, ele falou, não, lê isso aí. Aí eu fui ler. Qual era a conclusão, né? Por que pessoas jovens têm mais tecido colagênico? Lá falava de pessoas que têm infarto fulminante quando são muito jovens. Que as chances são mínimas, né? Por quê? Porque você tem mais presença de tecido colagênico, que ele é inelástico. Então, o coração de uma pessoa mais jovem, até acho que por volta de 45, 50 anos, ele não faz tanta distensão, porque ele tem mais colágeno, então ele não faz tanta distensão. E aí, a pessoa pode ter um infarto fulminante. Total. Aí, quando você traz essa analogia para a pele, onde a gente também tem tecido colagênico, as mulheres jovens, quando engravidam ou engordam, têm mais estrias porque o tecido delas não esticam tanto. Sim. Então, aí você começa a fazer essa analogia. Foi por isso que ele pediu. É bem no período, nas estrias surgem bem no período crucial da vida. Ora na adolescência, né? Sim. Estirão, por exemplo. Mulheres maduras não têm estrias. É verdade. Olha que interessante. Caramba. Ele sabia de tudo, esse meu amigo da universidade, para poder entender quais eram os mecanismos, os sistemas, né, que formavam um tecido conjuntivo e quais eram as variações no nosso corpo. A riqueza que a gente tem, né? Sim. E Margarete, aí a gente está, antes da gente fechar esse nosso bate-papo aqui, eu queria falar também, além de tudo isso, né, essa parte acadêmica, de estudos que você gosta, você também é uma grande empreendedora, né? Desde lá de quando você teve a confecção, né? E aí, né, nessa área da estética, você é empresária aí do núcleo de estética Margarete Feres, também trabalha com a BioAge. Como que funciona essa sua vida empresarial? Uma loucura, né? A BioAge, o núcleo eu sempre tive, né? Uhum. Ele não era físico. Eu montava os cursos, alugava um espaço, montava o local para dar o curso. Sempre em parceria com uma colega, tal, fiz com várias colegas. Depois, tive a oportunidade de ter esse plano B de carreira com a BioAge, que aí era a franquia da Zona Leste, essa região aqui, inclusive. Sim. A minha filha, que é minha sócia. A gente começou assim numa salinha muito pequenininha. Em questão de 2 ou 3 anos, a gente teve uma expansão na nossa franquia, né? E hoje, graças a Deus, a gente está num lugar bem bacana,
que está todo mundo convidado ali na Avenida Paz de Barros, número 36. Mas antes da gente ir para esse lugar, a gente foi para um prédio, né? Que era um andar só de BioAid e um andar só de cursos. Então, a gente tinha ali 120 metros quadrados, né, para oferecer cursos. E agora, nessa fase, depois da pandemia, a gente fez uma fusão das duas áreas. Então, a gente tem os cursos do núcleo dentro da franquia da BioAid. Então, dentro da franquia da BioAid Zona Leste, a gente oferece tanto os cursos da BioAid, que são os cursos de capacitação para quem já é da nossa área, né? Para quem já é da área da estética, pode ir lá fazer uma atualização, uma capacitação nos nossos protocolos e também nos cursos que eu ofereço. Então, aí, conforme você falou, tenho de estrias, eu tenho de tape, eu tenho de pós-operatório, e eu tenho outras coisas, assim, conforme vem a demanda, né, e a necessidade. Sim. Eu tenho um protocolo que tudo que eu faço, eu tenho estudo. Não, isso é importantíssimo. Tudo que eu faço tem estudo científico. Eu falei para você que a gente foi para o spa e a gente trouxe um protocolo de lá, de uma massagem, que depois virou uma linha de pesquisa na universidade que as alunas faziam comigo, né? Eu era orientadora, fui orientadora de 1,5 milhão de TCCs. E aí, esse estudo foi quando a gente começou a entender cada vez mais da fisiologia do tecido gorduroso. Por isso que eu falo da leptina, a gente fala do cortisol com bastante maestria, porque a gente entende que um organismo inflamado, ele não vai ter resposta se você não fizer todo o processo para poder desinflamar. Então, este protocolo, que é chamado miomodelante, né, que é um protocolo que a gente trabalha os 3 níveis teciduais, tanto quanto epiderme e derme, tecido gorduroso, chegando na face muscular. Então, a gente modela os contornos musculares. É muito interessante, é apaixonante. Uau. E tudo isso com técnicas manuais? Manuais associados aos produtos da BioAid. Então, esse estudo já foi feito com essa linha LipoRedux da BioAid. Esse estudo já foi feito em 2015. Cara, então faz tempo. Sim, já. Faz tempo. Eu ainda não tinha nem a franquia da BioAid. Mas aí, eu já estudava algumas coisas da BioAid. E aí, como é que funciona a franquia? Você já vende produtos, dão cursos, né? Oferecem treinamentos para profissionais? A gente tem os cursos habilitados da própria BioAid. Então, a gente acabou de lançar o Gravidade Zero, Sim. que é maravilhoso, que é um curso tanto. Ele é baseado também nesse trabalho que a gente faz na parte muscular, né? Facial. Tem os cursos de limpeza de pele para quem já é da área e quer se atualizar. Tem que ser da área. Sim. Né? Não adianta, não, faço bolo e quero fazer limpeza de pele. Não dá. É outra coisa, Sim. né? Mas a gente, sim, pega na mão, pega aquela esteticista que ficou muitos anos parada e quer voltar para o mercado. Então, a gente tem muita coisa de atualização. E aí, conforme você falou, agora há pouco, a gente pega na mão e a gente dá todo o suporte para o profissional deslanchar na carreira. Legal. Então, assim, é muito legal. E deslanchar na carreira, eu vou repetir, não é ter 10 mil seguidores no Instagram. É ter 10 clientes cadastrados que venham sempre. Sim, não, isso é muito interessante que você falou, questão de seguidores, porque tem muita gente que manda direct pra gente lá no Instagram do Podstética e fala assim, olha, eu não tenho muitos seguidores, mas eu queria participar. Gente, nós não olhamos questão de seguidores, tá? Não olhamos questão de seguidores. Então, fique tranquilo. Se você tem 1.000 seguidores, se você tem 1 milhão de seguidores, não é isso que a gente olha. A gente olha o perfil. Então, eu e a nossa equipe analisamos o perfil da pessoa. Por exemplo, teve uma pessoa que eu queria tanto participar, não sei o quê. Chegou lá, eu fui dar uma analisada no perfil, trabalha com BB Glow. Desculpa, mas eu não compactuo com a técnica BB Glow. Então, por que eu vou trazer uma pessoa que trabalha com BB Glow se não tem a ver com aquilo que eu acredito? O podcast é um projeto nosso a fim de trazer pessoas com histórias inspiradoras e de relevância no mercado. Então, assim,
tudo bem, às vezes você tem história inspiradora, mas qual que é a relevância que está trazendo para o mercado? Está trabalhando com uma técnica completamente que não está de acordo à cientificidade, né? Colocando pigmentos que são substâncias tóxicas dentro da pele. Então, assim, você tem que ter uma história legal, mas está trabalhando de forma inadequada, pelo menos com a visão que o nosso projeto tem. Tá? Então, assim, a gente está de olho, não só trazendo pessoas que já têm uma grande relevância no mercado, como a gente está dando oportunidades também, Margarete, para pessoas novas. Claro. Pessoas que acabaram de se formar, que estão fazendo, que a gente analisa a rede social e às vezes não tem 10 mil seguidores, mas está fazendo um trabalho conciso, um trabalho ético. Poxa, eu comecei através de que me deram uma oportunidade. Então, hoje eu estou na função, eu tenho uma oportunidade de dar oportunidade também. Exatamente. Mas eu vou dar oportunidade para uma pessoa que eu estou olhando ali e falo assim, poxa, aqui tá legal. Né? A gente faz um papel de análise também. Claro. Então, assim, você que tem vontade de participar aqui do podcast, de vir contar um pouco mais de você, manda mensagem pra gente, a gente vai dar uma analisada, né? Não só eu, mas nós temos uma equipe que dá uma análise nos perfis, principalmente o perfil de Instagram, ou se você tem canal no YouTube também, manda mensagem pra gente, manda seu canal, manda seu projeto, se você já participou de alguma pesquisa científica, né? Pra realmente ver a relevância, e aí a gente vai analisar e possivelmente agendar uma data pra você, porque é importante pra gente trazer, revelar novos talentos também, né, Margarete? É verdade. Eu estava pensando em relação aos estudos, né? Você tinha falado. Nossa, já foram tantos capítulos de livros que a gente acaba escrevendo. Sim, verdade. Com tanto estudo, né? A gente disponibiliza isso, né, para tantos profissionais. Eu acho que realmente o nosso mercado, ele é muito rico. Não falta conhecimento. Não falta. Falta a pessoa sentar a bunda na cadeira e estudar. Né? Debruçar ali um pouquinho, né? Mas o que eu acho que tem falta realmente, apesar... Todo mundo fala assim, a estética tá esgotada. Tá não nada. Tá. Está faltando profissionais bons, profissionais que realmente tenham o coração ali, né? Para entregar para o seu paciente, para o seu cliente, no seu trabalho. Eu gosto muito quando a professora Fátima fala brilho nos olhos. Né? Brilho nos olhos. É isso, é ter brilho nos olhos. E por falar em brilho nos olhos, você é uma pessoa que brilha os olhos quando fala de estética, né? E pra gente, mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Eu sempre falo pros convidados, tudo que eu falo na câmera, gente, é verdade, viu? Eu não tô falando pra ficar puxando o saco de ninguém, não. Pra gente é uma honra trazer você aqui, Margarete, e você ceder um pouco do seu tempo. A gente sabe quanto tempo é precioso você com essa rotina corrida. Hora tá dando aula, hora tá administrando a empresa, né? Uma coisa assim bem maluca, viagens e etc. Então, assim, ter você aqui pra gente enriquece o nosso projeto. E eu queria, assim, que você falasse, deixasse um recado para essa nova geração que tá vindo, para quem tá começando, para quem já tá há muito tempo. Alguma coisa, algo que te move, algo que te trouxe até aqui, algum lema que você traz consigo. Queria que você compartilhasse com essa galera. Eu vou usar a frase que a minha filha usou no dia que a gente ganhou o prêmio. Esse ano a gente ganhou o prêmio como a melhor BioAid do Brasil. Uau, parabéns. E a gente realmente luta bastante, né? E a gente dá muita oportunidade para as pessoas que estão na nossa equipe. A gente trabalha com... A gente tem na missão da gente a transparência, né? Mas uma coisa que fez com que a gente se destacasse é o que eu vou falar aqui agora. Que não é sobre produtos, não é sobre protocolos, não é sobre tecnologia. É sobre pessoas. Entendam que quando a pessoa deita ali na sua maca, ela está se deixando, né? Ela está se entregando para você. Então, é sobre pessoas, é sobre o ser humano. Uau! É isso. E eu agradeço mais uma vez de você estar aqui. Né? Eu tenho certeza que foi um episódio que vai ajudar muitos profissionais, um bate-papo super gostoso, proveitoso de estar aqui. A hora passa que a gente nem vê. Nem tem ideia. Eu que quero agradecer, Heitor, a você e toda a sua equipe aqui. Sim.
É sempre um prazer muito grande poder compartilhar, porque criticar o mercado, tem muita gente criticando. É verdade. Agora, compartilhar é um ato que só enriquece o mercado. E eu estou aqui disposta a compartilhar, pode me convidar quando você precisar, que eu estou à disposição. Com certeza, a gente vai fazer mais vezes, não tenha dúvida disso. Pessoal, não se esqueçam, segue essa mulher aqui, tá aqui na rede social. O primeiro link na descrição do vídeo. Tem todos também, tem o meu Instagram aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente quer bater 1000 inscritos aqui no canal do YouTube, tá? É uma meta que a gente tem, eu quero que você nos ajude nisso. Segue aí nossos apoiadores, aproveite os serviços que eles oferecem e a gente se vê. Até o próximo episódio, segunda-feira, às 9 da noite, nós estamos de volta. Um grande beijo. Olha, eu com meu presentinho aqui. É isso aí. Um abraço, Margarete. Tamo junto. Obrigado. E para vocês, um beijo e até semana que vem. Valeu.